Senhor, nosso Deus eterno Pai, agradecemos ao Senhor neste momento pela Tua Palavra, como que ela é completa, perfeita Palavra de Deus. E nós temos ela em nossas mãos. O Senhor tem nos dado ela para aprender mais sobre a Tua vontade para cada um de nós. Neste momento é hora para nós, neste instituto bíblico, é hora que nós podemos ter mais amor pelo Teu Filho Jesus Cristo, através da Sua Palavra. Nos ajuda neste momento de estudar esse curso chamado Vida de Cristo, com vigor e animação, para que nós podemos ser um pouco mais como Cristo cada dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, vamos abrir nossa apostila para a primeira lição. Obrigado, pastor. Semana passada, nós fizemos a introdução do curso A Vida de Cristo. E foi bom para a gente entender que Cristo é o fundador da nossa fé. Amém? Deus se manifestou na carne para se habitar com o ser humano. Se Deus, um homem perfeito, deixou um lindo lugar, o céu, para venha nessa terra e me resgatar, olha, eu quero aprender mais sobre a vida dele, amém? Porque eu tenho amor para ele, porque ele já mostrou tanto amor para mim. Olha, eu amo ele, então por isso eu quero saber mais sobre a vida dele. Então esse estudo, a vida de Cristo, é um estudo sobre a história e também a cultura do tempo em que Jesus viveu. Então hoje nós estamos na primeira lição e falando o mundo durante o tempo de Cristo. Primeiro vamos fazer um estudo sobre a história e sobre a cultura durante o tempo de Cristo. Não conseguimos entender de uma forma completa a vida de Cristo sem também entender, pelo menos, um pouco do mundo no qual ele vivia. Para nós entendermos bem as palavras de Jesus. Se você está fazendo o curso mesmo para ganhar crédito, talvez você já começou de ler o livro de Mateus. E quando você está lendo o livro de Mateus e está lendo a história de Jesus, a conta de Jesus e as palavras de Jesus, às vezes não dá para a gente entender tudo, por causa do tempo, do mundo que ele viveu, por causa da cultura, por causa da história do mundo. Então é isso que nós queremos estudar um pouquinho nessa primeira lição. Os nomes do mundo natural ou a terra natural durante o tempo de Cristo. Olha, eu quero ter uma visão maior sobre a terra onde Jesus andou. Eu quero conhecer um pouco mais sobre cultura, história do povo, os lugares onde Jesus andou. Olha, essa eu quero saber mais do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu vou convidar os irmãos para abrir comigo na sua Bíblia para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ver o nome de uma terra aqui nessa passagem, Gênesis capítulo 17, veja comigo, versículo 8. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de teus peregrinações, toda a terra de Canaã é perpetua
possessão, e serei-lhes o seu Deus. Nesta passagem, a gente veja Deus dando uma promessa para Abraão, o pai de Israel, pai Abraão, podemos até falar. E ele deu uma promessa de o quê? Uma terra, a terra prometida. E ele chama essa terra prometida, toda a terra de Canaã. E perpetua, quer dizer, sem fim. Não tem fim, continuamente. É uma presente para sempre para o povo de Israel, essa terra. Então nós vemos que essa terra, antes do que o povo de Deus habitou nessa terra, o nome dessa terra foi chamado Canaã. Antes, veja aí embaixo da palavra nome Canaã, antes de se tornou o país Israel. Se você faz uma pesquisa sobre essa região, sobre Canaã, vai ter muitos nomes. Hoje em dia ela é considerado como país Síria, Jordão, Lebanon, vários países nessa região. Até é difícil para nós colocar uma fronteira, para nós saber exatamente onde é e onde ficou todas essas países, todas essas nações. E nós vamos ver a razão aqui um pouquinho. Então fica guardado aí, amém? Vamos tentar explicar isso. Mas então o nome dessa terra prometido que Deus deu como promessa para Abraão, aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 8, tornou-se Israel, em 2 Reis capítulo 5, versículo 2, começando com a entrada dos israelitas até o cativeiro da Babilônia. É outro nome que o mesmo lugar, a mesma região foi chamado, foi Judeia. Neemias, você lembra o homem Neemias, homem de Deus? Nós conhecemos ele por causa do quê? Neemias restaurou o muro, amém? Foi Neemias que reconstruiu o muro do povo de Deus. Naquele tempo, onde ele foi e começou de trabalhar para o Senhor, onde ele foi e restaurou o muro, foi chamado Judeia. Mas é o mesmo local, é Israel, é Canaã, mas foi mudado. Por quê? Porque o povo de Israel entrou na escravidão. Sujou seu nome, desobedeceram o Senhor e, mais uma vez, foram servos ao mundo. Então, veja aí, depois Judeia, Palestina, desde os dias de hoje. A gente sempre ouve notícias, não ouvimos? Tem aquela faixa, a fachada Gaza. Se você estuda a história ou se você veja o jornal, sempre tem aquele grupo de terroristas chamado Hamas, que está dando um grande conflito com Israel até neste momento, nesses dias. E essa está acontecendo na fachada de Gaza. Sabe por quê? Porque o povo de Deus sujou a promessa de Deus. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa. Mas o nome dessa mesma área, foi chamado Palestina. Na Bíblia a gente viu que os filisteus ocupou a terra ao mar
mediterrâneo. Filisteus, se você conhece a Bíblia, você sabe, filisteus são os inimigos de Deus. E quando os filisteus ocupou a terra, neste momento foi chamado a Palestina. Por quê? O mundo ocupou a terra que era para ser uma herança para o povo de Deus. Também outro nome é Terra Santa. O que nós queremos entender é que mudança aconteceu. Olha, Canaã, Israel, Judeia, Palestina, Terra da Promessa, Terra Santa. Que mudança! Deus deu um nome. Deus deu uma promessa. Deus deu um Salvador. Mas como o povo de Deus estragou o nome? Veja aí em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Amém. Veja aí, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Enfim, nesse capítulo 32, a gente veja Deus lutando com Jacó. Deus lutando com este homem. Este homem tinha seu jeito. Este homem tinha sua própria vida. Quis viver sua própria vida. Mas ficou um momento na sua vida que ele tinha que ter uma conta com Deus. E não tem tempo para a gente ler todo esse capítulo, mas é maravilhoso se realmente você lê esse livro. Veja esse capítulo, lê versículo 11 comigo. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Ele fez uma oração no capítulo 11. Antes dessa oração, Jacó fez o que Jacó quis. Mas no versículo 11, ele viu a necessidade de Deus na sua vida. E se você lê o resto do versículo, mostra para nós que ele tentou de se salvar, ele tentou de repartir o rebanho dele. Talvez somente ele falou para salvar metade dos seus filhos, resgatar metade dos seus bens. Mas ele chegou a um ponto na sua vida que ele viu que ele precisava de Deus.
E a Bíblia ensina para nós neste capítulo que tinha um rio e ele colocou todo um lado do rio e ele atravessou o rio e ficou, a Bíblia fala, sozinho com Deus. Ele viu que os bens materiais, que os 11 filhos dele, todos os bens dele, não tinham poder para salvar a vida dele, amém? Naquele momento, ele tomou uma decisão para conhecer o seu Deus. O pai, Abraão, o Deus do seu pai, o Deus dos seus pais não era o Deus dele. Mas neste momento tornou-se o Deus dele. Agora ele está começando um relacionamento pessoal com Deus, o Criador. E a gente vê que ele lutou com Deus. A Bíblia fala que ele viu Deus face a face, lutou com Deus. E quando ele tinha esse encontro o que Deus fez? Mudou o nome dele. Tinha uma mudança na vida dele. Não somente mudou o nome dele para Israel, mas também a Bíblia fala para nós que, versículo 31, e saiu-lhe o sol quando passou o pneu e maquejava a sua coxa. Quando ele estava lutando com Deus, Deus tocou a sua coxa. Agora ele tem um novo nome e ele tem um novo anda. Amém? Olha, a vida mudou completamente. Agora ele até anda diferente do que ele andava. Quando ele tinha esse encontro com Deus, como a vida dele mudou. Como Deus mudou, ele, não somente ele, mas os filhos dele, Israel. Agora veja, por favor, nós temos uma grande responsabilidade. Nós, como os filhos de Deus, temos uma grande responsabilidade também. Veja aí João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Olha, aquele dia que Deus me encontrou, aquela noite, eu me lembro, quando eu era um menino, e olha, eu andei como eu quis. Eu fiz o que eu quis, eu nem pensei sobre a eternidade, eu nem pensei sobre essas coisas, mas graças a Deus, um dia eu vi Deus face a face, amém? Aquela noite Deus me resgatou dos meus pecados, aquela noite Deus transformou a minha vida, e a Bíblia fala que eu tornou-se uma nova criatura. Deus me deu um novo nome, todos, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ontem foi o Dia das Pais. Mas ontem eu me parei um pouquinho e eu tinha mais um contra. Eu fiz uma ligação com meu Pai Celestial. Amém? Agradecendo Ele. Por quê? Agora eu tenho um novo nome. Eu sou filho de Deus. Eu sou cristão. Deus me salvou pela vida de Cristo. Amém? De Cristo. Mas a gente viu que como... Eu quero fazer uma aplicação aqui rapidinho. Como o povo de Israel bagunçou a terra prometida, sujou o nome,
que Deus deu para eles. O povo fala, aí é o povo de Deus. Os outros países, nações, Israel, povo de Deus. Mas muitas vezes o povo de Deus estava andando como o povo de Deus deve andar? Não. Andou diferente? Não. Sujou o nome, até sujou a promessa de Deus. Até a gente veja tantas mudanças na história dessa terra da promessa, terra prometida, que Deus prometeu e deu, mas o povo sujou por causa da iniquidade na sua vida. Deus me deu nova vida, segundo a vida do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, que responsabilidade todos de nós temos, amém? De não sujar este nome, Cristo. De não sujar esse nome que foi dado para nós, filhos de Deus. Que responsabilidade grande nós temos, amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude de não sujar esse nome, mas viver uma vida que dá glória a Deus, amém? E esse nome que Ele tem nos dado. A gente veja que essa terra que Deus deu para eles era uma terra boa. Fala que, veja aí, a Terra Santa, a antiguidade é mais antigo do que Roma e Grécia. Fertilidade foi muito fértil e também rico em minerais. O clima era boa demais também. Olha a nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. Rapaz, é uma maravilha, não é? É muito bom. Porém, às vezes, a gente não recebe as bênçãos que Deus tem para nós. O que Deus deseja para nós. Porque a gente estraga. Volta para o mundo. Estraga essas bênçãos. Essa vida que Deus quer nos dar. Veja aí, então nós temos o mundo natural. Veja aí, segundo ponto de hoje à noite. O mundo político. O mundo político. Para me entender bem o que aconteceu nos dias de Jesus, quando eu estou lendo a Bíblia, o Novo Testamento, sabe que nós fazemos muitas vezes, a gente começa em Mateus capítulo 1, né? O requisito para você ganhar crédito nessa aula é para ler Mateus. Então talvez você começou de ler Mateus capítulo 1 e fala versículo 1, livro da geração de Jesus, Cristo filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E ela continua. Sabe o que a gente muitas vezes fazemos? A gente passa os olhos, né? Eu tenho que ler capítulo 1, somente passamos os nossos olhos. Sem realmente fazendo uma aplicação. Esse curso, a vida de Cristo, é para nós entender um pouco mais sobre o mundo no tempo que Jesus viveu. Para que a gente pode não somente passar os nossos olhos, mas entender por que às vezes esse povo de Israel, por que alguns não receberam Jesus como o Messias, como Deus, como o Cristo mesmo. Então vamos fazer esse estudo neste momento sobre o mundo político durante o tempo de Cristo. Número 2, o mundo político durante o tempo de Cristo. Palestina estava sob o poder de Roma,
que dominava todo o mundo. Um só governo, Roma. Naqueles dias, porque tinha esse governo, a Roma, ela era a autoridade mesmo. Então, por causa disso, durante o tempo de Cristo, o mundo estava esperando um Salvador. Amém? Então aí, expectação universal. Todo mundo estava pensando no Salvador. O mundo político naqueles dias realmente foi maior do que a religião. Na verdade, o político tornou-se uma religião. Então, o mundo político durante o tempo de Cristo, todo mundo estava embaixo da autoridade de Roma. Eles quis um meio para escapar. E porque eles não tinham mais realmente não estavam mais buscando a vontade de Deus nas suas vidas, começou de misturar a religião com os políticos naqueles dias, pensando que talvez esse Salvador, que as Escrituras falam, vai ser o Salvador deles, mas também no sentido de salvação eterna, mas vai ser o Salvador deles de Roma. Para eles não ficar mais embaixo da autoridade de Roma. Havia certa liberdade de viver quando não entravam em conflito com as leis de Roma. Então pode preencher a palavra conflito com as leis de Roma. Terceira, eles odiavam os romanos e fizeram somente o que foram forçados a fazer. Volta para Mateus capítulo 2, versículo 26. Pastor, por que essa história é importante? Para que quando nós lemos o Novo Testamento, a gente não somente passa os nossos olhos, mas entender um pouco melhor a Bíblia. Então, eu vou dar um exemplo aqui neste momento, sobre o que nós temos lido aqui sobre o governo de Roma. Veja aí Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos magos. Você já parou e falou, olha, porque Herodes matou todos esses meninos? Porque Herodes fez tudo isso? Porque ele realmente quis matar Cristo, Jesus. Naquele tempo, naquele mundo político, durante o tempo de Cristo, eles falaram assim: César é Deus. Então os políticos eram os deuses. Então quando eles falam, olha, o rei chegou. Olha, Messias chegou. Deus em carne. Vai nos salvar. Olha,
Por isso, Herodes fala, vamos matar. Vamos matar todos os meninos. Agora dá para a gente entender um pouquinho. Agora, versículo 16. Veja o versículo 17. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Rama se ouviu uma voz, lamentação, chora e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolado, porque já não existe. Veja aí, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Veja outro, versículo 15, voltando para o versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Nós lemos esses versículos para mostrar uma verdade neste momento. É que nós vemos nestes 3 versículos, então se cumpriu o que foi dito. O que? As Escrituras. Nós vemos, segundo a palavra de Deus, que quando Deus enviou Jesus, a chegada de Jesus cumpriu as profecias de Jesus. Cumpriram as Escrituras de Deus. Pastor, mas porque todos, muitos, até muitos, não todos, mas porque muitos não receberam Ele? Como João capítulo 1 fala. Por que não receberam? Porque eram tão cegos. Olha, para nós, a gente vê claramente, cumpriu o que foi dito. Mas porque muitos deles eram cegos ao palavra de Deus e somente estavam olhando para o que estava acontecendo no seu redor. Mas não é igual ao que acontece hoje. A Bíblia é um livro espiritual, amém? A Bíblia, olha, é dando para nós de Deus, mas muitos fazem igual. Olha para a situação deles, olha para o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso redor, no nosso país, no nosso mundo. Eu quero isso, então Deus vai me abençoar com bens materiais. Olha, Deus vai fazer essa coisa na minha vida, vai fazer esse milagre. Ou Deus vai nos livrar das mãos dos políticos. E quando não acontece, eles não seguem mais as santas Escrituras de Deus. Porque realmente não conheceu a verdade. Amém? Não conheceu, não estudou. Então nós vemos aqui que muitos deles não receberam Jesus. E nós vamos ver isso na letra C. Letra C, veja aí. O efeito psicológico do domínio romano sobre os judeus aumentou o desejo deles pela vinda do Messias. Seus pensamentos sobre o Messias foram assim: Deus é o rei do mundo e o Messias é o governador dele. 2. O Messias irá renovar e purificar Jerusalém. Alguns ensinavam que até tinha um novo Jerusalém no céu, que descerá até a terra. Os judeus da dispersão voltarão a Israel e começarão o reino do Messias. Não haverá mais guerra ou doença. B. O homem viverá por 1000 anos. A ressurreição universal
e o julgamento final. E veja aí o quinto ponto: o Messias não sofreria. O Messias não sofreria. Mas não é igual hoje. Cego ao lado espiritual. Tem seus pensamentos. Olha, Deus, o Messias vai renovar e purificar Jerusalém. O Messias é o governador de tudo. Ele vai governar, vai mudar o nosso político aqui na Terra Prometida. Tinham outros pensamentos. O Messias não sofreria. Mas era bíblico mesmo? Não era. Por isso, muitos naquele tempo rejeitou Jesus Cristo como Messias, como Deus em carne. Que Deus vai nos ajudar todos de nós, amém? De confiar na Bíblia, amém? E o que a Bíblia tem que dizer? Muitas vezes faz. A gente pega um pouco dos nossos pensamentos, igual ao povo que nós acabamos de ler, pega nossos pensamentos, nossos jeitos e misturará com os ensinamentos bíblicos. Mas a gente veja que não dá certo, não, amém? Vamos estudar mais sobre no futuro, na semana que vem, vamos fazer mais estudo sobre a história e a cultura do mundo que Jesus viveu. Vamos orar.